campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Prezados irmãos, prezadas irmãs, com alegria nos nossos corações, mais uma vez nos reunimos para relembrar essas passagens do Evangelho. Estamos reunidos neste momento através do canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, além das nossas atividades presenciais que reiniciaram em outubro. Nós continuamos com esta oportunidade de reunirmos através deste meio, o canal do YouTube. E nesse momento nós vamos refletir sobre o capítulo 13, que diz assim para nós: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E os itens que contém este capítulo são: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados e dar sem esperar retribuição. E nos caiu o item 17, que é o item da piedade. Então, este item nos traz este conforto. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, este encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arrancar lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de ontem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo.
A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. É uma mensagem de Miguel, ditada em Bordeaux em 1862. Então, irmãos, essas reflexões que nós temos oportunidade de fazer através desse sentimento que é a piedade. A piedade. Ela, assim, o que seria a piedade? Porque nós temos tantos atributos que nós elevamos a nossa alma e entramos em contato com o Criador, com a experiência de vida, com a vivência de Jesus quando esteve aqui conosco. A piedade, ela é o sentimento de compaixão pelo sofrimento alheio. E esse sentimento de piedade é o que nos leva a fazer a caridade. A caridade é uma consequência deste sentimento de compaixão, de piedade, de empatia, de sofrer junto com o outro. E a caridade, ela é o ato que resulta desse sentimento e que beneficia o próximo. Ela é aquilo da piedade, desse sentimento que nos leva a fazer a caridade. Ela nos leva a oferecer algo ao outro em benefício dele. Então, assim, a piedade, ela é uma força ativa nos nossos corações. Ela é uma energia fundamental que está incessantemente trabalhando para remover as causas do sofrimento e leva à empatia, que pode resultar na concretização de um ato de caridade. Então, esse sentimento, às vezes nós ouvimos uma notícia de algo que acontece até mesmo distante. E nós entramos, às vezes, num processo de sofrimento que nos leva a dizer: Senhor, misericórdia, para esses irmãos e irmãs que estão enfrentando essa dificuldade. Já é o nosso ato caridoso, é elevar a Deus a prece, rogando misericórdia para eles. Então, essa lição, ela traz tanta riqueza para que cada vez mais nós desenvolvamos em nós esse sentimento da piedade. Porque às vezes a gente até diz: não quero nem ver, não quero nem saber, porque senão eu não vou aguentar a dor que me causa no coração. Então eu vou ficar indiferente. E é essa indiferença que nós precisamos combater em nós. Esse medo de sofrer, que nos torna a desenvolver um sentimento egoísta em relação àquele acontecimento que está envolvendo nossos irmãos em Cristo. Então, saber disso, saber o que significa o sentimento de piedade, que é o mesmo sentimento da misericórdia, saber que é ele que nos impulsiona a fazer a caridade, porque nas palavras lindas de Paulo de Tarso, quando ele diz que a caridade, ela é mais importante das virtudes, porque é ela que nos movimenta a energia criadora, a energia fraterna, a energia que quer fazer diferente e fazer a diferença para o outro. E como diz aqui, muitas vezes esse sentimento é acompanhado de um amargor. Sim, é o amargor, aquela dor por ver que alguém está numa situação tão difícil, tão penosa. Mas que nós não nos tornemos por isto indiferente. Façamos a prece, estendamos a mão se for possível. Se possível, fazermos algo concreto, que seja concreto para a pessoa. Às vezes é estender a mão mesmo, às vezes é oferecer o braço, às vezes é oferecer um alimento, um agasalho, mas com aquele sentimento de dividir o que temos. Porque esta dor, ela vai ser suavizada no momento em que nós nos pusermos em ação
e fazendo o exercício da doação. Então, envolvermos os nossos irmãos fraternos nesse sentimento de empatia, pedindo. Então, quando está muito distante, não podemos realizar algo, uma atitude, realizar um ato mais concreto. É o pensamento positivo, é a prece que dirigiremos a Deus em favor daqueles que nós estamos naquele momento sentindo a dor que eles sentem. Então, isso é muito profundo. E nós que vivenciamos os nossos trabalhos, as atividades mediúnicas, todos os nossos irmãos que exercem, nós neste momento temos muita condição, porque nós estamos ali sofrendo com quem sofre, vibrando na alegria com quem está alegre. Então esse sentimento, o sentimento de piedade, de empatia, vai nos favorecendo. Nós vamos trabalhando cada vez mais os nossos sentimentos de caridade, de amor, de compaixão e todos mais os outros sentimentos positivos que só nos enriquecerão. Cada vez ficaremos mais ricos quanto mais desenvolvemos esses sentimentos. E tem tantas frases aqui, tantas palavras lindas. Ele inicia quando nos diz assim: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Porque quando nós estamos aqui falando dos vossos semelhantes, e quando nós estivermos nesta condição de sermos os semelhantes, para que os nossos irmãos tenham para conosco esse sentimento de piedade, nos momentos em que estivermos enfrentando os nossos grandes desafios, os nossos momentos de provas, de grandes sofrimentos, naquele momento seremos nós o próximo de alguém. E esse alguém vem ao nosso socorro. O nosso coração se enche de agradecimento pelo conforto que está recebendo, em todos os sentidos. Se for uma necessidade material, se for uma palavra, se for um gesto de atenção, um olhar fraterno, uma prece que seja feita por nós que estamos enfrentando. Porque nós, quando conversamos, que nós vamos auxiliar o próximo, e quando chegar a vez de este próximo ser nós mesmos, que vamos receber tudo isso dos nossos irmãos, também o nosso pensamento se dirige a Deus, com muita gratidão por Ele ter posto este outro irmão ou irmã no nosso caminho. E também dirigirmos a Deus, que eles também recebam todas as bênçãos, todas as benesses que este gesto que está sendo bom para nós neste momento, volte para Ele com toda a força, com toda a energia, e que Ele também tenha sempre cada vez mais força, mais coragem de trabalhar este sentimento de paixão, de compaixão, de piedade, que resultará no ato de fraternidade, no ato de caridade, seja ela de que matiz for. Então, esta lição cheia, cada frase aqui é um bálsamo para as nossas almas, é uma esperança que se renova nos nossos espíritos, nos fortalecendo para o amanhã que pode ser nesta encarnação, na próxima, nas próximas, e que um dia nós possamos também retribuir sempre todos esses atos que alguém venha a ter para conosco de compaixão, de piedade, de caridade. Frases maravilhosas nós temos aqui, frases lindas, e que termina dizendo: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, né, irmãos e irmãs, que cada vez mais o Mestre Jesus se faça presente em nossas almas, porque nós lembramos dele. Ele é todo caridade para conosco. Ele não foi somente enquanto esteve aqui.
Quando ele esteve aqui, nós temos esses relatos, essas lições, mas temos a confiança, porque somos as ovelhas do seu aprisco. Ele nos prometeu que nenhum de nós se perderia. Então nós, fazendo esses exercícios, nós estamos cada vez mais retornando ao aprisco do Cristo, nos chegando cada vez mais na sua seara de esperança, e Ele estará lá esperando por nós, assim, com caridade, que Ele também tinha seu coração cheio de misericórdia e continua tendo para conosco. Então, nossos corações são muito agradecidos por tantas oportunidades de estudar, de abastecermos a nossa mente, o nosso intelecto com essas informações que nos fortalecerão cada vez mais nos nossos atos do dia a dia. E é assim, com muita gratidão nos nossos corações, rogando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que permitiram hoje o nosso encontro, que mais e mais vezes nós os tenhamos e possamos repeti-lo. E assim, com gratidão, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso trabalho, que são as vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, que se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz, que assim seja. E até mais, irmão. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site